tempo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a importância do contrato para trabalhar com fotografia, mas uma coisa me incomodava nele, que era justamente a ausência da opinião de um profissional que entenda sobre o assunto para falar sobre essas questões. Por isso, hoje eu trouxe a Gabi, que é advogada e tem um canal no YouTube que fala sobre assuntos da área dela, para responder algumas questões que vocês sempre me mandam. Então hoje vamos esclarecer algumas dúvidas sobre essa questão de contrato. Se você quiser saber mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, que é muito importante para o canal. E se você está chegando por aqui agora, tu já se inscreve e fica aqui comigo para assistir esse e outros vídeos. Como eu falei no início, eu estou aqui com Gabi. Gabi, se apresente para o pessoal e fale para eles que você é advogada e que você entende do assunto. Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriele Onofre, mais conhecida como Gabi. Eu tô formada há 2 anos, mas a minha irmã é fotógrafa. Sim, ela tem uma irmã fotógrafa que me acompanha no canal, eu soube disso. A primeira vez que eu conheci Gabi. Que é muito fã da Carly, por falar nisso. E ela sempre tem um perrengue. Sempre tem um perrengue, ela me liga e, meu Deus, o que eu faço? Então, eu acho que a minha experiência com contrato, fotografia, direitos dos fotógrafos, etc., vem um pouco dela, mas eu trabalho mesmo com a previdência. Hoje em dia, muitos fotógrafos iniciantes passam por vários perrengues, como ela falou, e como eu vi que um vídeo aí eu falei perrengue, muita gente não sabia o que era perrengue. Perrengue é tipo esses problemas que aparecem, sabe? Tipo, o cliente se atrasou, o cliente não pagou, o cliente faltou o ensaio, desmarcou o ensaio na hora. Então isso são os tipos de perrengue que muitos fotógrafos passam. E se você tiver contrato, você não vai evitar esses problemas, mas você vai se resguardar financeiramente falando, e também você vai resguardar o cliente caso aconteça alguma coisa com você. Então o contrato é de extrema importância para que você evite esse tipo de problema no seu trabalho e você possa manter tudo organizado e com segurança. Então a primeira pergunta para a Gabi é justamente o que você acha enquanto fotógrafa? Qual o nível de importância de um contrato para a gente trabalhar com fotografia? Essa é uma pergunta muito boa porque acho que os fotógrafos não têm muito noção de que eles são prestadores de serviço. Sim. E um prestador de serviço está submetido a todas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, da mesma forma que um consumidor pode reclamar de um produto defeituoso, ele pode reclamar de um serviço mal prestado. É importante ter no contrato coisas de consumo do que estão lá no Código do Consumidor. Você tem que colocar os termos do seu serviço, como é que é o serviço que você vai fazer, os detalhes, o preço, o prazo de entrega e a garantia. Então, assim, isso é uma coisa importante de ter. Mas mesmo que não esteja formalizado num contrato escrito, o cliente pode cobrar, porque você está prestando um serviço e você precisa cumprir determinadas regras. Depois você dá uma olhadinha no Código do Consumidor, você coloca aí no Google, o artigo 31, que tem lá o que é que precisa ter, o que é que um prestador de serviço precisa fazer para prestar um bom serviço, para estar dentro da lei, dentro das regrinhas que ele precisa cumprir. E tem um detalhe interessante também, porque o contrato de fotografia, ele é um contrato de adesão. Ou seja, o fotógrafo vai lá e faz todas as cláusulas e o cliente só assina. Então não tem muito essa discussão de, vamos colocar cláusula tal, tirar essa, põe essa. Não, tem ali um contratinho que você vai fazer, você não fez, deveria, e aí o cliente vai lá e assina. Então, se você coloca esse contrato, ele pode ser discutido na justiça. Se você colocar alguma cláusula que o cliente entenda que é abusiva e tudo mais, todos os termos de um contrato de adesão, igual esses de operadora, né? Você vai contratar um serviço de internet, eles te mandam lá o contratinho, você assina e você não discute as cláusulas. Então, já falando dessa questão que você falou, o que tem que ter no contrato. Então, eu já parto para a segunda pergunta, que é justamente quais são os itens indispensáveis que você julga que são indispensáveis para um contrato feito por um fotógrafo? Indispensável é a qualificação das partes. Você precisa colocar lá o nome, a nacionalidade, a profissão, o CPF, RG até é dispensável, mas CPF, coloque. E o endereço e contato da pessoa. Então, ali é o contratante, e aí você vai qualificar bem qualificadinho mesmo, porque se depois der problema, você vai precisar dessas informações. E o seu também, tem que ficar bem qualificadinho, porque geralmente é interessante ter 2 vias, um fica com ele, outro fica com você, ele vai precisar das suas informações também.
E aí você vai colocar o seu serviço. Que serviço que você vai prestar? É um pacote de fotografia, de tantas fotos entregues de tal maneira, fotos em alta qualidade, fotos impressas, ou foto no pendrive, foto na nuvem, como que você vai entregar essas fotos e o preço. O preço. É. Outra coisa também, assim, que eu julgo dispensável, me corrija se eu estiver errada, é você descrever todo o sistema do seu serviço. Então, tipo, questão de horário, de local, se você é responsável pelo deslocamento, se for ter o aluguel de algum espaço, você tem que colocar se você é responsável pelo aluguel ou não. Tem que ter cláusula, questão de atraso, essas coisas, é tudo, você tem que colocar, tipo, tem que deixar tudo descrito, né? Quanto mais claro for as informações, é inclusive um dever do prestador de serviço ou do fornecedor de produto. Você tem que dar todas as informações que o seu cliente, que o consumidor, enfim, que sejam importantes da prestação de serviço. É um dever que, inclusive, pode ser discutido na justiça, porque não é o cliente que tem que falar como que tudo vai funcionar. Você é o prestador do serviço, então é você que tem que ditar como as coisas devem acontecer. Se você deixar meio solto, geralmente o mais prejudicado vai ser você. Porque cliente é um negócio assim... Eu entendo de cliente. Sim, cara, e é um problema. Eu conheço uma fotógrafa, inclusive, que por conta de uma brecha, tipo, uma brecha muito pequena mesmo, no contrato dela, ela enfrentou um processo e perdeu a causa. Ela teve que pagar 30 mil ao cliente. Então imagina você iniciando na fotografia, não tem R$1 para comprar a próxima lente e você tendo que enfrentar um processo com o cliente por causa de uma brechazinha que você deixou no contrato. E isso vale também se você não tiver contrato, né? Porque o cliente, ele pode, de qualquer jeito, rever os direitos dele caso ele se sinta no dever, né? Isso aí é uma coisa interessante que às vezes as pessoas não se ligam muito, mas não é necessário contrato escrito para ser um contrato. Existe contrato de fato, existe contrato verbal. Então, se você conversou com a pessoa e deu todas essas informações para ela, se você conversou pelo WhatsApp, por exemplo, se você conversou por direct no Instagram, se foi um chat, se foi alguma coisa que você deixou ali as mensagens por escrito, fechou, já é um contrato. Você colocou os termos, a pessoa aceitou, você ofertou e o cliente aceitou. Isso é muito verdade, porque eu fiz um trabalho para um shopping uma vez, não teve contrato, mas todo o tratamento da gente foi feito por e-mail. E aí eles não me pagaram e eu dei entrada no processo contra eles e as provas foram justamente os e-mails. Na verdade... E eu ganhei a causa. Na verdade, prova é um negócio criativo. Eu sou extremamente criativa pra prova. Olha, eu tiro coisa até do... É sério mesmo. Mas independente da gente, tipo, ter essa questão da conversa e tudo mais, contrato é importante. Sim, porque daí você não vai ter muito mais trabalho. Olha, tudo que você planeja e faz direitinho com antecedência vai te dar menos trabalho lá na frente. Com certeza. Então você não vai precisar ficar sendo criativo com o meio de prova, porque você já tem tudo explicadinho e a assinatura do seu cliente lá embaixo. Existem dois tipos de processo. O processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de execução, ele é muito mais simples porque você já entra na justiça pedindo para bloquear a conta da pessoa que não te pagou, pedindo para colocar o nome no SPC, você já... Nossa, acho chique, quero. Você já sai executando. Você não tem que provar que existe uma relação jurídica entre um e outro, você não tem que fazer audiência, testemunha, não sei o que, não. Máxima audiência de conciliação para ver se a pessoa tem uma proposta para te pagar logo, assim, mas já é um processo para medidas executivas, pede para bloquear a conta, pede para... Enfim, existem várias coisas que a gente pode pedir. Então, um contrato com assinatura de 2 testemunhas já é um título executivo extrajudicial. Você entra só com um contrato ali, mas tem que ter 2 testemunhas, detalhe. E aí você já pode executar quem não te pagou com essas medidas aí que podem ser criativas. Olha, existem muitas medidas pra gente arrancar o dinheiro do caloteiro. Uma pergunta que eu até anotei aqui, se eu não botasse essa pergunta, o povo me matava. É sobre a questão do menor de idade. Tem muito fotógrafo que me assiste, que tá começando agora, que é menor de idade. E muita gente me pergunta se o menor, ele é responsável por esse contrato, se ele pode assinar ou se ele precisa de um maior para poder assinar por ele, um maior que seja responsável para assinar o contrato. Olha, existe uma idade em que os menores são considerados absolutamente incapazes e não respondem por coisa nenhuma, que é até 16 anos. Entendi. Então, se você tem 14, 15 incompleto, não fez 16, não pode
sua assinatura não vai valer nada. Você é absolutamente incapaz. Você tem que ter um responsável que assine por você ou que faça as coisas por você. Entre 16 e 18 anos é uma idade ali relativamente incapaz. Você até pode assinar algumas coisas, mas isso pode ser discutido lá na frente. Se você cometeu alguma coisa, algum deslize ali, pode ser que tenha que entrar o seu responsável para responder alguma outra coisa por você, mas existe uma capacidade ali entre 16 e 18 anos. Aí de 18 para cima você é totalmente responsável, cuide. Nossa, isso era muito a minha dúvida. Eu sabia que tinha essa questão, mas eu não sabia que tinha essa divisão. Tipo, até 16, de 16 a 18 pode ser que responda. Então fica aí a dica para vocês que estão iniciando a fotografia e são menor de idade, vocês só vão poder executar essa questão do contrato se tiver um maior responsável por você que possa assinar. Então, foi muito interessante essa pergunta. E outra coisa também que também é nessa parte de assinatura, dessa questão de validação do contrato, é se um contrato ele só é válido se ele for reconhecido em firma e se tiver testemunha. Você falou da questão da testemunha aí, mas eu quero saber isso. Se o contrato ele só é válido nessas ocasiões ou se uma assinatura em tipo de 2 vias, em total acordo, já é válido. Não precisa, para ser válido, não precisa reconhecer em cartório. Certo. Basta que tenha ali a assinatura da pessoa e 2 testemunhas. Tem que ter por obrigação 2 testemunhas. Veja, para entrar logo com o processo executivo, deu pau, deu problema, deu merda, você vai precisar entrar com o processo judicial. Se tiver 2 testemunhas, você entra no processo já logo para executar. Se não tiver 2 testemunhas, aí é processo de conhecimento, aí você vai ter que provar que existe uma relação jurídica, você não pode executar logo aquele contrato. Então, é chato, é mais complicado para resolver o problema depois. Com as 2 testemunhas, não, é um título executivo extrajudicial e você já pode entrar na maneira mais fácil de garantir o seu pagamento. Então, agora já fica aí o erro. Agora tem um detalhe interessante. Você tem que reconhecer em cartório se a pessoa não assina. Se ela for analfabeta. Confusa. Ah, entendi. Se a pessoa não assina, se ela só bate a digital, aí você vai ter que reconhecer no cartório. Ah, então, em resumo da coisa, não é obrigatório reconhecer em cartório, só se a pessoa for analfabeta e não tiver como assinar o contrato. Inclusive, é um erro que eu estava cometendo até agora e já vou corrigir. Eu não fazia uso das testemunhas na assinatura do meu contrato. Então, já fica aí a dica para vocês. Era uma dúvida minha, uma dúvida de vocês que eu sempre recebi e não sabia como responder. Tem que ter as testemunhas para caso dê problema no futuro, vocês vão conseguir rever essa questão, não é isso? Uhum. É bom e interessante e legal. Olha, eu gosto muito de confiar nas pessoas. Eu gosto de achar que todo mundo é legal e honesto. Não confio nem na minha sombra. Eu gosto disso, mas não faço isso. Então, o contrato, se ele tiver várias folhas, faça a pessoa assinar todas as folhas. Ah, sim. E é uma coisa importante a se falar, me corrija se eu estiver errada. Em algumas cláusulas que são perigosas, o ideal é que você faça a pessoa rubricar em cima da cláusula. Tá correto isso? Mas aí faz o mesmo efeito se ela rubricar todas as folhas onde tem aquelas cláusulas, para evitar que se insira folha ou tire folha. Entendi. Então, porque, por exemplo, uma cláusula que eu vou citar aqui que é perigosa, do uso da imagem da pessoa para fins comerciais do fotógrafo. Às vezes a pessoa não lê essa cláusula, acha que o fotógrafo não vai utilizar a foto para nada, mas aí ele utiliza e a pessoa quer processar. Então é importante que tenha uma rubricada, pelo menos na página, como a Gabi falou, que contém essa cláusula, para que fique bem claro que a pessoa, lendo ou não, ela ficou ciente. E outra coisa também, lendo ou não, é muito perigoso. O importante é que você leia junto com o seu cliente as cláusulas que contém no seu contrato, para que ele tenha certeza do que tem ali. Até porque as cláusulas podem ser discutidas com o cliente, né? Pode. Geralmente não, assim, porque o contrato já tá meio pronto. No mas máximo uma cláusula, você explica. mas uma cláusula dessa, por exemplo, que usa a imagem dele... Mas se ele pedir pra tirar, o ideal é que você respeite a vontade do cliente e vai e faça outro contrato tirando aquela cláusula. Até porque, se ele considerar abusiva, mesmo com a assinatura dele, ele pode entrar na justiça pra discutir aquela cláusula. Como eu falei, como é uma prestação de serviço que tá... inserida ali no Código de Defesa do Consumidor, qualquer cláusula abusiva em contrato de adesão pode ser considerada nula. Basta ali uma discussão judicial para dizer, olha, eu não considero essa cláusula, eu considero ela abusiva por isso, se o juiz aceitar, mano, você vai ter que... E já que você falou sobre esse assunto da questão de ser abusivo ou não, outra coisa que eu quero perguntar a você.
qual é o limite ali do abusivo para questões de multa? Tipo, a gente, obviamente, quem tem contrato já sabe que tem cláusulas que estão sujeitas à multa, como, por exemplo, atraso, rescindir contrato, desmarcar o ensaio em cima da hora. Tudo isso está sujeito à multa. E não é só para o cliente, é para o profissional também. Se você é um fotógrafo, você atrasa, você desmarca o ensaio, você vai ter que pagar a multa para o cliente também. Então, qual é o limite do abusivo em relação a isso? Na pesquisa que eu fiz uma pesquisa de jurisprudência. Não sei se vocês que estão assistindo sabem o que é jurisprudência, mas vou traduzir mesmo assim. É como os juízes estão decidindo casos parecidos, que tratem mais ou menos do mesmo assunto. Os juízes, eles tendem a querer pensar parecido, que é para também não ficar bagunçado o negócio. Sim. E aí os juízes, eles estão entendendo que 50% do valor do contrato é abusivo. Então, por exemplo, você rescindir, você recebeu 50% adiantado, mas daí a pessoa desistiu do contrato, essas coisas assim, você cobrar 50% de multa é abusivo. Então, eles estão entendendo que bom mesmo para questão de multa é até 30%. Entendi. De 10% a 30%. Então, veja, entendimento de, olha, cabeça de juiz, ele não sabe o que vai sair de lá. Então, o entendimento é coisa que você tem que estar pesquisando sempre para ver o que eles estão pensando. Mas o interessante é sempre você saber o que eles estão pensando, porque é exatamente que vai ver o seu caso se você acabar, né, numa sala de audiência dentro de um processo judicial. E aí, pelo que eu dei uma pesquisada, 50% eles estão considerando que é abusivo, mas até 30% não. Então, se você quiser dar um sustinho ali no cliente, até porque quando a gente mexe com dinheiro, a parada já fica séria, e aí as pessoas pensam duas vezes antes de sacanear você, né? Mas aí uma multa de 50% já é abusiva e você tem que tomar cuidado com isso, porque essa seria o tipo de brecha que o cliente teria para te processar e aí iria reverter o caso, né? Então, o seu processo iria virar contra você e você iria se ferrar e acabar pagando uma multa além ao cliente, pagar o dinheiro ali do processo dele. Então, tem que tomar cuidado com essa questão das multas. E falando também em dinheiro, tem outra questão que surgiu aqui no canal e eu até printei essa pergunta já tem um tempo, que é sobre a questão da cobrança para poder ter agendamento de data. Então, existe um limite abusivo para isso? Por exemplo, uma inscrita aqui do canal disse que o professor do curso de fotografia dela falou que era proibido fazer a cobrança de 100% do valor para agendamento de data. Existe isso ou é algum mito aí que falaram? Eu nunca vi, mas cada profissional, ele tem a sua maneira de trabalhar. Sim. Se você, como fotógrafo, tem uma reputação, você é muito procurado, você já está em condições, por exemplo, de cobrar adiantado pelo seu trabalho e quiser colocar isso no contrato, eu não vejo por que não. Eu não vejo por que não. Mas o cliente pode discutir isso na justiça e tentar colocar como uma abusividade. Mas aí, por exemplo, um valor de 50% tá ok, não existe algo na justiça que te proíba de fazer isso. É o padrão, na verdade, né? Pelo menos a maioria dos contratos que eu olhei, que eu analisei, geralmente se cobra 50% na contratação e 50% na entrega do trabalho. Claro que você pode ajeitar esses percentuais aí, você pode diminuir o da entrada, aumentar lá na hora da entrega do produto. Não é tudo que é abusivo, tem cliente que é abusado. E agora a última pergunta, aquela que não quer calar. A maioria dos fotógrafos tem uma cláusula sobre a não modificação do material dele e não uso comercial se não for tratado antes. Então, caso aconteça, que acontece muito, que vocês sempre me perguntam, do cliente modificar o material que foi entregue, tipo editar a foto, usar para fim comercial sem tratar com o fotógrafo antes, a gente pode e deve processar esse cliente por isso? Você quer ver um fotógrafo estressado? Modifique o trabalho dele. Edite pra você ver a bagaceira feita. Eu não sou nem fotógrafa, mas quando fazem isso com o trabalho meu... na lei de direitos autorais, é direito do autor de qualquer obra artística, e fotografia é uma obra artística, a integridade do seu trabalho. Então, por exemplo, retratos. Carla é especialista em retratos. São maravilhosos, inclusive. A pessoa retratada pode reproduzir, dando crédito. Pode reproduzir e ela tem que dar crédito, mas ela não pode modificar.
Tá lá na Lei de Direitos Autorais. Bota palmas, produção! A pergunta foi respondida. Foto não pode ser modificada, meu povo. Não é porque você pagou por um ensaio que a foto que tem lá, você na foto, você é dono dela. Acordem, Brasil! Olha, eu trouxe o dispositivo legal na minha colinha. Vou ler porque ele é fantástico. Lei de Direitos Autorais, artigo 79, parágrafo 2º. É vedada, ou seja, proibida, a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. Então, o que é que o fotógrafo pode fazer? Ele pode entrar com uma ação de obrigação de não fazer para proibir que você continue divulgando aquele material modificado. E se ele entender que isso ofende a honra, vamos falar assim, a reputação dele, ele pode pedir dano moral, sim. Ou seja, você que estava aí nesse debate achando que a gente só tinha que seguir a vida e esquecer desse cliente, meu amor, é uma fonte de renda. Não, mentira, eu tô brincando. Mas é o seu trabalho, gente. Imagina você entregar um trabalho, você passar horas editando o seu estilo, a sua reputação tá ali, e chega uma pessoa e tá com filtro de Instagram e posta a tua foto. É complicado, né? Então, meu amigo, amei tirar essa dúvida. Foi respondida aí, então não deixe que os clientes modifiquem o material de vocês, porque isso é muito problemático e você pode recorrer na justiça. E a última pergunta pra gente encerrar esse vídeo, na verdade não é uma pergunta, é que eu quero que você, enquanto advogada, você dê um conselho aí pra galera que tá iniciando, não tem contrato ainda, mas deseja regulamentar o trabalho em relação a isso. Olha, se seguir as dicas que eu já deu nesse vídeo, já vai estar de bom tamanho. Se você fizer um contratinho ali com a qualificação das partes bem direitinho, para depois você não ter que ficar procurando, especificar bem qual é o seu trabalho, colocar a cláusula dos direitos autorais é interessante. Existem muitos modelos na internet, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar o modelo e ver se ele tem todas essas coisas que são essenciais num contrato, que você, entendeu, precisa que tenha. Se tiver, daí você pode usar e deixar com a sua cara, com o seu jeitinho, no layout, etc. Agora, eu tenho um aviso, um alerta, porque minha irmã já passou uma situação assim. A prestação de serviço fotográfico, como está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade, ela é objetiva, ou seja, não se vai verificar se você teve ou não culpa em alguma coisa que aconteceu aí na relação jurídica. Vai verificar se você deu causa e não se você é culpado. Então, se você vai fazer um evento, fotografar um evento e deu problema na sua câmera, amigo, você vai responder por isso. Porque é o risco do negócio. Você assumiu o risco do negócio. Então, você tem que levar bateria extra, você tem que cuidar do seu equipamento muito bem. Porque se o seu equipamento der problema, você não vai dizer pro cliente assim, meu equipamento deu problema, me perdoe. Não. Se ele quiser lhe processar, ele vai. E mais, ele vai ganhar. Porque é o risco do seu negócio. Então, você precisa saber disso. E mesmo que você coloque no seu contrato que se o equipamento der problema, você não responde por isso? Responde. Essa cláusula vai ser anulada na hora. Nossa, eu não sabia disso. Você responde sim. É uma obrigação objetiva. Então, é a mesma coisa de uma empresa de ônibus dizer que deu um acidente por falha mecânica, foi falha do ônibus, a gente não vai indenizar as pessoas? Vai, porque o risco do negócio de uma empresa de ônibus é que os ônibus funcionem. Então, você, como fotógrafo, o seu risco é que o seu equipamento funcione. Que depois do evento você tenha as fotos. Bom, se as fotos sumirem, você vai ter que ter essas fotos. Então, assim, é muito importante que você tenha cuidado com o seu equipamento, que você possa... o que aconteceu com a minha irmã, na verdade, ela conseguiu resolver, né? As fotos não estavam aparecendo, mas era uma questão de configuração no computador. Ela quase surta. Mas ela conseguiu resolver e aí ela me perguntou, mas e se essas fotos desse evento sumirem? E agora? Eu falei, você vai responder. Ou seja, não tinha o que fazer. Então, com esse vídeo, tipo, uma coisa que eu deixo aqui de conselho
é que você, pelo menos, tente uma consultoria com um advogado, né? Porque muitas coisas que ela falou aqui eu não sabia realmente. E com certeza, se eu tivesse conversado com um advogado antes, eu saberia. Então fica aí o conselho de, além de buscar um contrato, ela disse que é tranquilo você fazer isso, buscar um contrato na internet e modificar, mas o ideal é que você faça uma consultoria prévia com um advogado para saber se o seu contrato não tem nenhuma brecha que te deixará com problemas no futuro. Verdade. E é isso aí, gente. Muito obrigada, Gabi, por ter respondido as perguntas. Foi muito importante esse vídeo aqui pro canal, porque eu trato da fotografia como negócio. Além de ser uma arte, eu trato da fotografia como negócio, porque é o meu trabalho e várias outras pessoas também querem que a fotografia seja seu trabalho. E eu fiquei muito feliz aqui de esclarecer essas questões pra galera aí. Muito obrigada mais uma vez por me assistirem. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. Eu também vou deixar os links da Gabi aqui na descrição, tá bom? Pra quem ficar curioso aí pra assistir o canal dela e saber mais sobre essas questões de direito. E ó, aquele cheirinho no cangote e até o próximo vídeo.